poderoso para salvar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Pai bom. Oh, maravilhoso Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. 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 Pai, nós te damos graças no nome de Jesus, pelo Senhor Jesus Todo-Poderoso nas batalhas, que já venceu a morte e que ressuscitou. Obrigado, Pai, por estarmos aqui reunidos para glorificar ao Senhor, para exaltar o Teu nome, nome que é sobre todo nome. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Espírito Santo, iluminando o nosso entendimento, convencendo do pecado, da justiça, do juízo, trazendo salvação, trazendo libertação de almas, trazendo luz, entendimento, revelação da verdade, Pai. Edificando a nossa fé, renovando a nossa mentalidade. Toda glória, toda honra sejam dadas a Ti, Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz sejam multiplicadas no pleno conhecimento do Senhor e da sua vontade. Muito obrigado a essa equipe abençoada, poderosa nas batalhas, equipe bendita do Senhor, que bênção. Esse povo não está de brincadeira, não. Eu acho até que o Túlio e o Tiago vieram para... Estou com vontade de entrar na equipe também. Equipe de música. Que sucesso, hein, irmãos? Coisa boa, né? Maravilha. Muito bom. Muito bom que aconteceu lá no Valparaíso ontem. Parabéns, Tiago, com a equipe. Tiago pegou a visão lá com os irmãos do Verbo de Valparaíso. Não vieram hoje não, né? Até domingo passado eles estavam aí. Eu fiquei maravilhado de ver, irmãos. Você veja o Júnior, Flávio Júnior, aquele jovem que foi alcançado lá. O menino que era introspectivo, tímido, que nem sorria, foi salvo, nasceu de novo, batizado nas águas, batizado no Espírito Santo, concluindo o rema, e estava lá já impondo as mãos e ministrando sobre aqueles adolescentes e crianças que estavam reconhecendo Jesus Cristo como seu Senhor. E é tão bom porque a gente vê que quando a obra é santa, o Senhor abre portas, né? Como abriu lá patrocínio para armar uma tenda maior, para armar um pula-pula de brinquedo, né? Tiago, o que mais teve lá, Tiago? Ping-pong. Sorteio de bolsa de inglês, olha só. Tudo ofertado pelo Senhor, Deus. Ele levantou pessoas com esse propósito. E eu falei para o Tiago, assim como falei para o Danilo também, falei, vão lá, meus irmãos, e movimenta aquele povo agora para fazer. Nós já tivemos lá nesse primeiro semestre com eles, dando esse suporte, mas veio no nosso coração para a gente estimular aqueles irmãos lá, despertarem, não ficar só esperando receber, mas eles também avançarem e ver que estão com potencial, ver que eles já estão comissionados pelo Senhor, habilitados para realizar essa obra também. Amém, irmãos? Assim como também nós, amém? Nós não temos que ficar esperando um chamado específico para viver essa vida cristã no dia a dia aí para todas as pessoas. Está anunciando o Evangelho com a nossa própria vida, não é verdade? Eu creio que quem participou da conferência de ministros dessa semana passada, com certeza nós ficamos ali inspirados para anunciar o Evangelho, para pregar as boas novas de salvação. A dona Osborne, ela, com aquela unção evangelística de amor, com certeza ela nos inspirou muito a realmente olhar pelas vidas, olhar para as vidas,
Tanto é que eu vou fazer aqui uma retrospectiva desses cultos da semana, que nós tivemos no domingo a Janaína Albuquerque ministrando aqui, enquanto nós trazíamos ela. Ela compartilhou conosco do que a conferência tinha mexido com ela, e ela ia justamente compartilhar aqui na igreja como ela compartilhou. Ela trouxe um pouco sobre ministério prático, sobre a unidade da igreja, do corpo, das funções e tudo mais, mas o que estava no coração dela era justamente isso, da igreja se despertar para ir pregar o evangelho, a igreja sair das quatro paredes e a gente viver esse evangelho na prática, no nosso dia a dia, na nossa vida. Amém, amados? A gente dá um testemunho de cristianismo sem religiosidade, dá um testemunho com a nossa vida transformada, daquilo que temos usufruído pela prática, pelo conhecimento da palavra de Deus. Amém? Então, eu creio que o Ministério Verbo da Vida, aqueles que fazem parte desse ministério, aqueles que já estudaram no Rema, todos nós estamos prontos para isso, estamos preparados para isso. Amém? Nós não precisamos de um cargo, de um título, nós não precisamos de um palco, amados, para viver o Evangelho. Amém? Nós podemos viver isso no dia a dia com o pessoal da padaria, com o pessoal do semáforo, com o pessoal da nossa vizinhança. O rei está voltando. Eu creio que está tão breve a cada dia, pelo que a gente está percebendo, as coisas estão só chegando aos finalmente. Não é verdade? Sabe, eu estava ouvindo um podcast de um irmão aí, dos tempos antigos, ele já senhor, ministro antigo, e ele falando que ele é do tempo lá dos hippies, que naquela época que ele nasceu de novo, ele jovem, que naquela época estava abundando o pecado, estava abundando aquela imoralidade sexual, aquela libertinagem do sexo, a libertinagem, não é liberdade, é libertinagem mesmo, das drogas, do que estava vivendo aquele povo naquela época. E ele estava compartilhando que naquela época também aconteceu o avivamento, veio o avivamento do Senhor. Enquanto ele falava isso no podcast, eu lembrei o seguinte, né? Que a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E ele disse que estava emocionado porque ele está pressentindo que esses tempos estão chegando. Tempos de avivamento, tempos de quebrantamento. Ele estava compartilhando tempos de pessoas quebrantadas, a experiência que ele teve naquela época, que pessoas estavam tão quebrantadas, chorando, que elas saíam do culto chorando e ficavam no chão, deitadas lá na rua, chorando, quebrantadas, arrependidas do pecado. E nós estamos vivendo um tempo onde o pecado está superabundando nas mídias, nas redes, na TV, em todo lugar nós estamos vendo essa prática da imoralidade sexual, da libertinagem sexual, da libertinagem das drogas, a mentalidade do homem do mundo, do homem desse tempo, é uma mentalidade das trevas, é uma mentalidade do espírito do anticristo que essas pessoas estão vivendo. Mas sabe, meus irmãos, nós não temos que viver essa mentalidade, nós temos que viver na expectativa, na esperança viva da volta do nosso amado, e nessa expectativa de avivamento acontecendo a cada dia, a cada momento, através da nossa vida, onde quer que nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós podemos ser esse avivalista dentro de um supermercado, dentro de qualquer lugar. Estou falando aqui com vocês, me lembrei agora, quando o rei Josafá, lá em 2 Crônicas, salvo engano, capítulo 20, que ele estava passando por aquela pressão, e de repente, no meio do povo de Deus, no meio da multidão, se levantou alguém que era anônimo, e ele foi tomado pelo Espírito de Deus e ele começou a profetizar. Eu acredito que se você estiver disponível, se você estiver pronto, se você estiver acessível à voz do Espírito Santo de Deus, você pode ser uma pessoa dessas, dentro de um supermercado, de um cinema, de um teatro, de qualquer lugar que seja, na rua, no metrô, no ônibus. De repente, o Espírito do Senhor pode te achar, ele pode te encontrar e começar a queimar no teu coração, e você não vai resistir ao poder do Espírito do amor, do quebrantamento, e ele vai fazer você pregar o Evangelho, quer você queira, quer você não queira, porque você tem o Espírito dele, você é nascido de novo, você é salvo, você é filho de Deus, você não é filho das trevas, e você está aqui para viver o reino de Deus nessa terra, reinar em vida para mostrar a essas pessoas que viver para Cristo não é peso, não é religiosidade, mas é alegria, é gozo no Espírito Santo. Aleluia!
Na terça-feira, no culto de ensino, o nosso irmão, o pastor Guga, ministrou sobre ficar na alegria. Aí eu estava lembrando da canção do Eliezer, que diz que a alegria é um fruto do Espírito. Aleluia! E a alegria está lá, é um fruto do Espírito. Amém? Que nós podemos viver isso em todo o tempo e podemos viver com um semblante tranquilo, alegre, feliz. Aleluia! Amém? As pessoas precisam ver no seu rosto que você é salvo, que você é alegre, que você é cheio do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, amado, não vive com um semblante amargurado, um semblante decaído, não. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela resplandece a luz, resplandece a glória do Senhor, resplandece a alegria do Senhor. Aleluia, irmão. Sabe, meus irmãos, é interessante quando você bate a vista num crente e você logo fala, esse é crente. Nessa semana nós tivemos que chamar uma pessoa lá, uma diarista, para fazer o serviço lá em casa. E essa pessoa, ela é uma mulher, ela é mulher de um pastor. E então, como eles estão no ministério, ela trabalha como diarista. E assim que eu bati o olho naquela mulher, eu vi no semblante dela a tranquilidade, a paz, um semblante brilhoso, sabe, um semblante que resplandece. Eu falei, essa é a mulher de Deus. Aleluia. É tão bom quando você bate o olhar em alguém e você vê, esse é do Senhor. Aleluia. Amém, amados? O nosso semblante tem que resplandecer a glória. Tem que resplandecer Jesus Cristo. Amém? Sabe, meus irmãos, na quinta-feira eu estava ministrando aqui no culto de oração e lendo aquele livro, Obtendo os Resultados da Oração, aquele livrinho pequeno do Kenneth Hagin. Eu super indico para vocês que querem aprender a orar, que não sabem orar, que oram e que colocam na prática a vida de oração, ou que queiram abençoar alguém que ainda não sabe como orar, você pode dar esse livrozinho, porque é um livro pequeno, desse tamanhozinho, um livro de bolso, para que essa pessoa aprenda a orar. Ali tem 5 pontos, 5 capítulos que ele ministra os tipos de oração, e é bem interessante ouvir aquela oração de Paulo, algumas orações que Paulo fazia. Eu falei sobre algumas orações, e tem mais lá no capítulo, mas no nosso tempo só permitiu um breve momento que me chamou a atenção, que era a oração específica do apóstolo Paulo. Então, veja, irmãos, a cada domingo, a cada culto, nós tivemos uma ministração diferente. Se você veio na semana, em cada um desses cultos, eu acredito que você recebeu uma porção de uma ministração que trouxe resposta para a sua vida, que trouxe edificação para você, que trouxe renovo. E você como cristão, nós como cristãos, nesses últimos dias, nesses últimos tempos, irmãos, nós precisamos mesmo estar envolvidos com o Senhor, envolvidos com a comunhão da igreja. É segurança para nós estarmos envolvidos, amém? Não é só a vontade do pastor ver você congregando, não. É a vontade de Deus que você congregue, amém? Tanto é a vontade de Deus que está escrito lá em Hebreus 10, 25, não deixeis de congregar como é costume de alguns. Quando algum irmão fala para mim, pastor, no tal culto eu não vou poder estar, que eu vou estar fazendo isso, tudo bem, mas não deixeis de congregar como é costume de alguns. Amém, amados? Não deixe de congregar, porque aqui você vai receber uma porção da palavra, você pode receber um toque do Espírito Santo, você pode receber uma luz que vai trazer uma clareza para algo que você está passando e que você precisa. Não deixe de investir na sua vida espiritual. Amém, amados? Olha, queridos, eu já estou me acostumando a ser pastor, eu acho que eu já estou começando a me acostumar. O Senhor é misericordioso comigo, né? Obrigado pela sua misericórdia, Pai. O Senhor é longânimo, irmão. O Senhor tem paciência comigo. Eu sei que alguns irmãos não tiveram paciência comigo, mas o Senhor, Ele tem paciência comigo. O Senhor tem paciência com você. O Senhor não desiste de nós, irmãos. Amém? Ele continua investindo na nossa... Ele continua acreditando. Sabe, Jesus não desistiu de Pedro. Amém? Pedro estava lá todo intrépido, todo ousado, dizendo que ia com ele até a morte. Ele falou, Pedro, tu vai nada, Pedro. Pedro, você te conhece. Pedro achando nas forças da sua carne que ele ia conseguir estar com Jesus. Mas depois que Pedro passa por aquela decepção de na cruz ter negado o Senhor, depois ele vai e Jesus vai lá e restaura.
a vida de Pedro, a vida espiritual de Pedro. Maravilhoso é o Senhor, não é? Então o Senhor, em todo o tempo, Ele está nos animando, através dos seus ministros, através da sua palavra, amém? Através dos nossos cultos, o Senhor está nos animando. Mas uma coisa que eu estou aprendendo como pastor, umas coisas que às vezes me incomodava, mas eu, graças a Deus, está chegando luz, está chegando revelação. Eu não posso viver a sua vida. Está chegando luz para mim. Eu não posso obrigar você a congregar, a ser crente, a ser um praticante da palavra. Eu não posso fazer isso. Eu posso ensinar, eu posso pregar, posso falar, mas eu não posso viver no seu lugar. Eu estou aprendendo isso. Amém? Então, às vezes, pode ser que eu tenha sido bruto com você por algum momento, por insistência de alguns comportamentos, mas o Senhor estava falando para mim, não é por força nem por violência, Wellington, mas é pelo meu espírito. Mas sabe que algumas vezes você está ouvindo o Senhor falando contigo, o Senhor está falando as mesmas coisas com você, e você não está distante de ouvir, porque ainda não chegou no seu coração, e você não está entendendo, mas por quê? O que está acontecendo? Não, mas eu estou vivendo certo, eu estou indo para a igreja, eu estou dizimando, eu estou ofertando, eu estou servindo, eu estou cumprindo as minhas escalas direitinho. E o Senhor está falando conosco o tempo todo. E a gente pensa que está acertando, sabe? Até que um dia a gente abre o coração e entende que, de fato, a gente estava errando. E aí é o momento que chega o arrependimento, chega o quebrantamento, é o momento que você reconhece a mão estendida da bondade, da misericórdia, da graça do Senhor pela sua vida. Amém? Deixa eu ler um texto para você, para que não fique só nas minhas palavras. Eu coloquei o título desse tema aqui, é um título bem assim, chocante. Até o Pedro Neto falou, qual o tema de hoje, pastor? Quando eu falei para ele, é um tema forte, mas você vai entender. Desmascarando a atividade demoníaca. Uau! A gente não costuma falar dessas coisas aqui, pastor. Isso é do verbo da vida, isso é da fé. Vamos ver. 2 Coríntios, capítulo 4. Eu estou emocionado. Aleluia. Enquanto eu meditava nesse texto, foi forte. 2 Coríntios, capítulo 4. Eu vou ler aqui na versão Almeida Corrigida Fiel. Está escrito assim, por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim, nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Amém. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Que maravilha a palavra de Deus. Então, eu gosto desse texto. Depois que a gente nasce de novo, tem a experiência do novo nascimento, a gente vê como essa palavra, ela é a verdade, pura e simples. Esse verso 4, o verso 4 diz aqui, olha, nos quais o Deus deste século, Satanás, o príncipe das trevas, cegou os entendimentos dos incrédulos. Satanás, o príncipe das trevas, o Deus deste mundo, porque foi entregue a ele por intermédio de Adão, quando Adão traiu o Senhor,
Quando Adão deixou de cumprir a palavra de Deus, ele traiu o Senhor. Quando Adão deixou de praticar a palavra de Deus, Adão traiu o Senhor. E ele pecou. E ele morreu espiritualmente e perdeu a comunhão com o Senhor. E Adão ficou cego, sem entendimento. E por isso entrou a maldição na terra, e por isso Satanás passou a reinar no mundo e ser o Deus deste século, da humanidade sem Cristo, da humanidade sem vida, da humanidade morta espiritualmente. Então o príncipe deste século, o príncipe das trevas, Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, Cristo, que é a imagem de Deus. Então, a forma de Satanás agir é oprimindo, trazendo tormenta para a alma, ou se apoderando da alma, possessão demoníaca. Então, a possessão demoníaca ela pode acontecer num espírito que ainda não foi recriado, numa pessoa que ainda não nasceu de novo. Ou seja, aquele que não é filho de Deus, aquele que não é cristão, ele pode ser possesso pelo espírito imundo. Mas os filhos de Deus, eles podem ser opressos, eles podem ser oprimidos na sua mente, na sua alma. Podem ser atormentados também. Mesmo os cristãos, mesmo os crentes, podem ser atormentados pelo príncipe dessas trevas. Então, por isso que nós estamos falando, desmascarando as atividades demoníacas. Para a gente entender isso, porque muitas vezes nós, como crentes que já resplandeceu a luz de Cristo em nós, ainda estamos com a mentalidade obscurecida. E é por isso que nós não podemos deixar de congregar, deixar de meditar na palavra, deixar de estar em comunhão com o corpo de Cristo, porque se a nossa mente fica obscurecida, a gente fica sem entendimento e acaba se tornando uma presa de Satanás, acaba se tornando escravo. Veja que ele diz no verso 3 que o evangelho está encoberto para os que se perdem. Ele está encoberto. Então o evangelho, a boa notícia, a boa nova de salvação, ele está encoberto para aqueles que se perdem, e isso inclui os cristãos também. É aquilo que eu estava falando para você, o Senhor está me ensinando com a sua longanimidade e misericórdia a ter paciência. Porque a grande expectativa do pastor é igual a de hoje, quando eu cheguei e vi essa igreja ali, uma fila de gente querendo entrar na igreja. Que maravilha! Que a porta estava fechada e ninguém tinha a chave. E só o pastor que tinha a chave. O diácono não havia chegado, nem a equipe de louvor com a chave, então só o pastor estava com a chave. Aí estava aparecendo porta de loja de shopping. Todo mundo na fila, fazendo fila para entrar. Parecia aquelas promoções do iPhone, lançando o iPhone 20 século, né? Que todo mundo até dorme lá na porta para pegar o primeiro iPhone. Veja como a mente desse mundo é tão banal que eles perdem noite de sono para comprar um objeto que daqui no próximo ano já não tem mais valor nenhum. Só para reflexão. Mas então, voltando para a gente entender essas coisas espirituais, nós primeiro precisamos lembrar do que a palavra de Deus diz para nós em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 23, diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso, diga todo o vosso espírito, e alma e corpo. Veja, não está separado. Amém? É todo. Amém. É o todo, o teu ser. Você, que já sabe das Escrituras, é um ser espiritual. Amém? Amém. Nós somos um ser espiritual. Amém. Todo o vosso espírito, veja, e alma, somando, né, conjunção
adversativa, adjuntiva. Qual é que é aí, Jonatas? Não é adversativa, não é conjunção? Conclusiva. Conclusiva e também é aquela que soma, que vai... Aditiva? E alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor quer você por inteiro. Ele não quer você apenas nos cultos de domingo, em 1 hora de domingo. Ele quer você por inteiro. Ele quer 24 horas por dia. O Senhor te quer 24 horas por dia. O Senhor quer que você esteja consciente que Ele está em ti 24 horas por dia. O Senhor quer que nós estejamos conscientes que Ele habita em nós 24 horas por dia. O Senhor habita em nós quando nós estamos no trânsito, quando aquela pessoa te deu uma fechada, o Senhor está em você. Quando aquela pessoa olhou para você com a cara feia, o Senhor está em você. Quando aquela pessoa fez um gesto obsceno lá no trânsito para você e você saiu buzinando, o Senhor está em você. Ele quer que você esteja irrepreensível nesse momento, em todo instante, em toda situação. Aleluia! Ele está vendo. Deus está te vendo. Deus está vendo teu coração. Amém? Amém. Deus está nos vendo, amém? Olha só, Ele quer que então, o que nós precisamos entender com esse primeiro texto aqui, que eu quero que vocês entendam, nós tomemos consciência disso. Primeiro, nós somos um ser espiritual. Eu sou um ser espiritual. Existe um reino espiritual. E esse reino, ele é até mais real do que esse reino físico. Porque esse reino espiritual, ele é eterno. E nós precisamos estar conscientes desse reino espiritual. Então, muitas vezes, nós como cristãos, nós estamos falhando, porque nós não estamos reconhecendo os ardis, as ciladas do diabo, que está nos enredando com seus sofismas, com as suas mentiras. Veja aqui, nesse texto aqui, de 2 Coríntios, capítulo 10, diz para nós o seguinte, que no verso 3, porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. As fortalezas mentais que o Satanás, o príncipe das trevas, o Deus deste século, coloca na mente das pessoas. Cria-se uma barreira, cria-se uma fortaleza, cria-se um impedimento de receber a palavra, de receber a revelação da palavra, de receber a revelação de Jesus Cristo. Nós estamos falando de desmascarar a atividade demoníaca. Você está pegando? Nós estamos aqui desmascarando a atividade demoníaca. Parece muito claro, muito simples, mas você pode ser enredado com isso, e não percebe que é, entende? E às vezes você fica até preso nisso e não percebe que está preso. Mas, como Paulo disse lá em 2 Coríntios 4, Deus, pela sua misericórdia, né? Ele fala, segundo a misericórdia que nos foi feita, Ele nos confiou esse ministério, Ele nos confiou esse serviço. Então, nós estamos aqui por causa dessa misericórdia de Deus. Então, presta atenção nisso. Nós somos uma pessoa espiritual, nós não militamos segundo a carne, mas, amém? Você que nasceu de novo, você que creu com o coração, confessou Jesus como Senhor, nasceu, resplandeceu, tem comunhão com o Espírito de Deus, Deus é Espírito, você é um ser espiritual, e o seu Espírito se comunica com o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus comunica ao seu Espírito, traz revelação ao seu Espírito. Aleluia? Amém. Porque o Espírito Santo habita dentro de nós. O Espírito Santo habita dentro de nós. Deus habita dentro de mim, Deus habita dentro de mim. Deus habita. Deus não é um hóspede. Ele não é um hóspede do culto de domingo. Chegou a revelação para você? Deus habita. O Espírito de Deus habita. Aleluia. Amém. Dentro de nós. Então veja, Satanás é um espírito imundo.
E Satanás, ele usa de ardis e ciladas espirituais para pegar até mesmo os cristãos, principalmente os cristãos. Então, você está aprendendo a palavra de Deus para entender, nós não militamos segundo a carne, nós não agimos conforme a carne, nós não discutimos com o irmão pela carne. Amém? Mas ele diz, nossas armas, nossas milícias são carnais, não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir as fortalezas mentais que de repente está obscurecendo o seu entendimento, está obscurecendo o entendimento daquela outra pessoa, do seu patrão, do seu pastor, de quem quer que seja, que você acha que está sendo perseguido. Amém? Então veja que ele fala aqui no verso 5 que nós devemos destruir esses conselhos, porque Satanás chega como? Com os conselhos, com os sofismas, com as suas sugestões. De todas as naturezas, eles chegam. Às vezes a gente pensa nos conselhos, nos sofismas, estamos pensando apenas na questão do pecado, da sugestão do pecado, daqueles pecados mais obscuros, mais impuros, mais imorais. E não só isso, mas ele chega com as sugestões de você ter um mau pensamento acerca de alguma coisa, de alguém. É uma sugestão, é um conselho dele. Veja, então ele fala que nós devemos destruir esses conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então Satanás ele chega com os conselhos dele para fazer você se dividir, se separar, se esfriar, ter a apatia espiritual, sair da igreja, ficar com raiva do seu irmão, ficar com raiva do seu pastor, ficar com raiva da sua igreja. Sabia? Ficar com raiva do pregador. Você sabia que, de repente, você pode ver o irmão Tiago pregando e você não gostar porque o Tiago é carioca? Aí você, é verdade. Aí você vê um outro irmão que tem um sotaque nordestino e você não gosta porque aquele irmão tem um sotaque nordestino e você não suporta ouvir a voz do nordestino. Isso são conselhos do diabo para impedir você de receber a palavra. Aí, às vezes, você vê o Guga falando, ei, você tem que se alegrar. E você fica aí com a cara feia olhando para ele. Ele não sabe o que eu estou passando, porque vem mandar eu me alegrar. E ele está sendo usado por Deus, e Deus está dando uma resposta para você vencer essa amargura da alma, essa mente religiosa ou qualquer coisa assim que você está passando. Você está comigo, irmão? E de repente você está apenas ouvindo os conselhos do diabo. E a palavra está dizendo que nós não devemos ouvir os conselhos, mas destruir esses conselhos que se levantam contra o conhecimento de Deus. E como? Ele diz, a Bíblia é bem clara, bem direta, bem objetiva, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então veja só, primeiro nós somos uma pessoa espiritual, e essa pessoa espiritual nasceu de novo. O seu espírito é justo, o seu espírito é santo, o seu espírito é puro, o seu espírito é recriado, o seu espírito não tem mais o que fazer nele, Deus já fez. A partir do momento que você creu com o coração, confessou Jesus como seu Senhor, você se tornou justo. Amém? Amém. Espiritualmente você é justo, mas a sua alma, ela precisa ser salva. A sua alma precisa desenvolver a salvação. A sua alma, que é o campo da sua mente, da sua razão, das suas emoções, da sua vontade, ela precisa se converter, irmão. É por isso que o Senhor está falando que é o seu espírito e alma e corpo. Todo o seu ser. Então, a sua alma, irmão, ela tem que se renovar, ela tem que se converter dos seus maus caminhos. O seu espírito quer. O seu espírito, ele é atraído para o Espírito de Deus, porque o Espírito Santo habita no seu espírito. Então, é por isso que não tem como um crente nascido de novo ser tomado pelo espírito das trevas. Porque a própria física diz que no mesmo corpo não pode habitar dois seres, não é verdade? Então, se o Espírito Santo habita no seu espírito, não tem como o espírito de Satanás habitar no seu espírito. Mas Satanás, sagaz e mentiroso e enganador, ele pode influenciar a sua alma, a sua mente. E por isso que ele está falando, então, que eu tenho que levar cativo todo o entendimento à obediência de Cristo.
Eu não posso deixar que a minha mente fique bloqueada. Eu não posso deixar que a minha mente fique obscurecida do entendimento da palavra, entenebrecida. E a sua mente ela vai sofrer influências, vai sofrer conselhos de Satanás. Ela vai sofrer a altivez, que é a altivez. O que é a altivez? É o orgulho, é a soberba da vida, é a arrogância. Aquilo que sobe dentro de nós, de acharmos que somos melhor do que todo mundo, de achar que estamos mais preparados, mais prontos. Você está entendendo? De achar, por que não eu? Por que não eu? Né? É como diz aquele louvor, né? Das trevas. Por que não eu? Então, são essas mentirinhas do diabo que vai chegando na sua mente como sugestões, e você, se tiver incauto, você é pego. Se você não está meditando na palavra de Deus, se você não está trazendo a sua mente cativa à obediência de Cristo, a obediência de Cristo é a mente de Cristo, a obediência de Cristo é a mente da palavra, é pensar como a palavra pensa. É por isso que eu estou te falando que cada culto você recebe uma porção para ser edificado. Então, se você esteve no culto de oração, certamente você recebeu uma porção para ser edificado. Porque Paulo estava nos ensinando como nós devemos orar de maneira específica, e Paulo não ora lamentando-se da igreja, daquele povo, ele não ora criticando ou lançando culpa, Senhor, você não está vendo esse povo miserável e pecador? Não, ele ora falando assim, eu oro para que você transborde do amor de Deus mais e mais. Pai, eu te dou graças por essa igreja e eu oro para que eles tenham a revelação e o entendimento do Senhor e eles transbordem no pleno conhecimento do Senhor mais e mais. Pai, eu oro para que o amor esteja aumentando neles, Pai. Amém. Aleluia! É assim que o crente age. É assim que o crente da palavra age. Aleluia! Se você tem alguma animosidade com algum irmão, é assim que você vai orar agora. Pai, eu oro para que aquele irmão que me olha com a cara feia quando eu estou pregando, que me olha com a cara feia quando eu cumprimento ele com a paz do Senhor, eu oro, Pai, para que o amor aumente nele mais e mais. Senhor, aumenta o amor na vida dele. E sabe que o apóstolo Paulo é alguém preparado para isso, porque o apóstolo Paulo, ele não era apenas alguém que estava dando uma palestra, ele não era alguém que estava apresentando um discurso. Apóstolo Paulo era alguém que experimentou. Ele experimentou açoites, ele experimentou fadigas, ele experimentou prisões. E ele foi até o terceiro céu. E ele viu coisas indizíveis aos homens. Aleluia! E ele está dando essa carta para os coríntios. A nossa luta não é carnal, mas é poderosa em Deus. A nossa luta é poderosa em Deus. As nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas mentais. Então veja, querido, eu e você, nós já somos iluminados. Como nós vemos em 2 Coríntios capítulo 4. A glória do Senhor já se revelou a nós. E nós habitamos esse tesouro, que é o Espírito, em vasos de barro, que é o corpo. Então a glória já resplandeceu em nós, que é a imagem de Cristo. Nós somos a imagem de Cristo. Amém. Aleluia! Então, amados, a forma da gente combater o bom combate da fé, eu estou para vocês desmascarando como é que Satanás trabalha, e você sabe disso, mas de repente você está sabendo apenas no campo da razão, no campo da informação. De repente, quando você experimentar isso na sua alma, quando você sofrer isso nas opressões, nas tormentas, quando você sofrer essa irritação, essa aspereza, esse mal-estar, você está entendendo, amado? De repente você está tudo bem, não é? E do nada você começa a sentir uma pressão espiritual. Você começa a sentir uma irritação, um mau humor, uma aspereza, uma coisa demoníaca. Você sabe que coisa interessante? Que enquanto eu estava estudando essa palavra, no meu quarto, eu senti essa opressão. E eu acredito que é para alguém aqui ser liberto hoje. Hoje é culto de libertação. Amém. Amém. E eu simplesmente levantei as minhas mãos. E essa opressão veio contra a minha mente para me impedir de continuar a leitura, de continuar orando, de continuar aprendendo com o Senhor. Era um bloqueio tangível, palpável,
que estava pressionando a minha mente, impedindo-me de ler e de continuar orando. Mas eu lembrei que eu tenho um espírito, que eu sou um espírito. E aí eu levantei as minhas mãos ao Senhor. Eu falei, Pai, eu te dou graças. E aí os meus olhos começaram a se abrir para a palavra, e eu comecei a entender, ei, o maior é aquele que está em você. Ei, exerça a sua autoridade. A autoridade espiritual que nós temos em Cristo Jesus, ela rompe os grilhões das cadeias dos infernos, ela quebra as fortalezas, ela destrói as fortalezas infernais. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Aleluia. É por isso, irmão, pegando o gancho aqui, quando o irmão estava falando para você rir e desfrutar da alegria, não é porque você está assistindo uma comédia, não. É porque diante da pressão, diante do peso, você vai lembrar, ei, a alegria é um fruto do Espírito, e a alegria do Senhor habita dentro de mim. Ei, eu sou salvo. Ei, Satanás, você está aqui, debaixo dos meus pés. Aleluia. Aleluia. E você não precisa ceder aos ardis do diabo. Aleluia. Sabe, meus irmãos, de repente, o seu relacionamento em casa está tendo algumas confusões, está tendo algumas agressões, e você está pensando que o problema é o seu cônjuge. Ou você está pensando que o problema é o seu filho. Entende? Ou você está pensando que o problema é o seu vizinho. E é ele, as trevas, com seus conselhos e com as suas influências. Porque ele é um ser espiritual. E ele vai trazer para afetar os seus sentidos. Seus sentidos, 5 sentidos, é a área de atuação de Satanás. Ele vai atingir os seus olhos, vai atrair os seus olhos para ver coisas que não deve ver, ele vai atrair os seus ouvidos para ouvir coisas que não deve ouvir, ele vai atrair o seu corpo físico para você ter as sensações que você não deve ter. Você tem que ser íntegro, irrepreensível, no seu espírito, na sua alma e no seu corpo, diante do príncipe da paz, que é o Senhor Jesus, Deus. O Deus da paz, Ele quer você íntegro. O Deus da paz quer a sua alma, Ele quer as suas emoções, Ele quer a sua vontade, Ele quer a sua inteligência. O príncipe da paz, o Deus da paz, o Senhor nosso Deus, Ele quer você por inteiro, não só um percentualzinho, não, Senhor. O Senhor só tem essa parte minha. Você entende, amados? Então, o Satanás, ele trabalha nos 5 sentidos. Ele vai atuar nos 5 sentidos. Com sugestões, com mentiras, com sofismas, com os conselhos dele, para criar em você uma barreira com uma pessoa. Às vezes é aquela pessoa que pode salvar a sua alma, através da oração e da intercessão. Você entendeu? Jussane, eu vou falar. Vou fazer igual o Guga, que expôs a casa dele, a família. Depois, em casa, a gente conversa. Aí ficou todo mundo interessado em ouvir agora. Isso é estratégia para pegar o seu ouvido, para buscar a sua atenção, para que você não se distraia. Amados, o nosso tempo ele é corrido, é muito rápido para a gente compartilhar todas as coisas que acontecem na vida. É apenas uma porção que você precisa estar atento e pegar e que pode trazer libertação, pode trazer luz para a sua vida, salvação para a sua alma. A nossa alma precisa de salvação. Está escrito em Tiago, capítulo 1, verso 21, desenvolvei a salvação da vossa alma. Como é que você vai desenvolver a salvação da vossa alma? Ele diz, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Acolhei com mansidão a palavra em vós enxertada. Significa que essa palavra, quando ela é enxertada, quando essa semente da palavra chega no seu coração, talvez ela esteja chegando apenas no campo da sua mente, no campo da razão, no campo da informação. Mas quando ela chega no campo do seu coração, ela vai criar raízes no seu coração, e ela vai germinar no seu coração, e ela vai desenvolver a salvação da vossa alma, trazendo revelação da parte de Deus, trazendo renovação da sua mente, para você
ter a mente de Cristo, enxergar como Cristo enxergou e não enxergar com a mente carnal, com a mente natural. Entenda? Quando eu estou falando da mente carnal, não estou falando de você da mente de pecador. Eu estou falando da mente natural. Amém? Porque nós temos a mente de Cristo. E nós precisamos lembrar disso, que nós temos a mente de Cristo. Amém? Então você veja, vocês estão querendo saber o que aconteceu comigo com a Gisane. Veja que é tão interessante, eu estou ministrando isso porque é algo que a gente experimentou. E foi o Espírito que me levou para essa mensagem. E depois que eu estava nessa mensagem, na hora do almoço, Gisane vem e compartilha comigo algo que eu já tinha percebido. Ela estava irritada comigo. E não foi de hoje não, já faz um tempinho que eu estou sofrendo isso. Mas é natural essas coisas acontecerem. Eu falei, essa mulher está com algum problema. E ela estava irritada comigo. E tudo ela tá, né? Só. Eu falei, Jesus. Não pode ser. Será que ela está naqueles dias que não para nunca? Sabe, meus irmãos, mas eu sabia que era Satanás. Eu falei, isso é Satanás. Não tem nada a ver com ela, não. Orei. Falei, quer saber, pai? Eu vou dar uma ordem agora. Satanás, em nome de Jesus Cristo, você vai largar a mente da minha mulher. Eu quebro toda a influência sua sobre a mente da minha mulher. E eu estudando justamente também sobre transbordei do amor, pai, ela vai transbordar do amor. Quando foi no dia seguinte, a mulher estava, o semblante era outro. Era só alegria. Eu falei, nem eu estava mais acreditando na minha oração. Mulher de fases. Até que ela falou para mim. Eu falei, eu tinha visto, Gisane, eu entendi. A irritação, sabe? A irritação. Eu estou desmascarando Satanás para você. Sabe? A irritação. Você ficar irritado com alguém, você ficar de mau humor, você ficar com aquela cara, parecendo que está chupando limão o tempo todo. Você entende? Você ficar ali, ó. É diabo. É Satanás. Bota para correr esse cão dos infernos da sua vida, da sua família, da sua casa. Se ajoelhe e ore e diga, pai, eu oro para que ele transborde do amor mais e mais. Eu oro, pai, para que chegue revelação e chegue entendimento e chegue o pleno conhecimento do Senhor mais e mais. Em nome de Jesus, pai, eu te dou graças pelo meu cônjuge, eu te dou graças pelo meu filho. Pai, eu não vou desistir dele, eu não vou desistir dela, não tem nada a ver com ele, não tem nada a ver com ela, é Satanás dos infernos. Saia da minha casa, saia da minha família, saia da minha vida, saia da minha mente, saia da minha alma. Em nome de Jesus. Alguém vai ter que pagar o preço do amor. A Bíblia diz que é bom que sejam dois e não um, para que quando um tiver caído, o outro se levante e o outro levanta o outro. Você entende, amado? Então tem muito crente, às vezes, passando por opressão, por pressão, e não está conseguindo resolver a situação, e não ouve e fala, vem para a igreja, vem receber a palavra. De repente o Espírito vai falar contigo. Não é? Deus está falando contigo, irmão? Não é? Deus fala comigo, todo culto, irmão. Não importa quem esteja pregando. Amém? Eu escuto todo mundo, porque eu confio na palavra do Senhor. Eu recebo da palavra de Deus. Amém? Porque Jesus disse que as minhas palavras são espírito e são vida. Amém? Então você precisa resolver isso, irmão. Eu atendi uma pessoa que ela disse que ela não conseguia ouvir dos jovens, que ela só tinha que ouvir dos anciãos. Aí eu falei, poxa, que pena. Mas é um preconceito religioso. É uma fortaleza mental que se cria em algumas mentes. Entende, amado? Deus pode usar uma criança, irmão. Deus pode usar uma criança. A gente tem que parar com essa ideia de achar que somos nós, que somos muito inteligentes, muito sabidos.
É o Espírito do Senhor. Se não for pelo Espírito do Senhor, meu irmão. Amém? Apóstolo Paulo fala que, se não fosse pela misericórdia de Deus, apóstolo Paulo, que sentou-se aos pés de Gamaliel, que estava recebendo instruções de Gamaliel, que era instruído na lei, era fariseu rígido, que conhecia a palavra de ponta a ponta. Ele fala isso. Entende, amado? Considero tudo como refúgio para prosseguir e conhecer a Cristo. Amado, sem Cristo nós não somos nada. Não adianta eloquência, não adianta blá, blá, blá. Eu não estou aqui para blá, blá, blá. Eu não estou aqui brincando de ser pastor, brincando de igreja. Eu não estou aqui para movimentar a sua alma em risos. Não. Eu quero o Espírito Santo. Eu quero o mover genuíno do Espírito Santo, irmão. Eu ouvindo esse ministro que estava dando essa entrevista no podcast, ele falando desse quebrantamento, que ele fala, eu ministro assim como eu sou. Eu não fico colocando palavra coach para colocar a pessoa para cima. Não, eu deixo o Espírito Santo ministrar. Amém, igreja? Amém? Você é inteligente, você não precisa ser movimentado na sua alma para se sentir feliz, não, amado. O Espírito Santo habita em você e o fruto da alegria está no seu espírito. Você não precisa ser movimentado por um homem ficar aqui soltando piada para você. Você tem que se mover pela fé no espírito e na palavra que você está ouvindo. Você vai desenvolver a salvação da sua alma pela palavra que é em vós enxertada, Tiago capítulo 1, verso 21, e praticada. Ela tem que ser enxertada e praticada. Você tem que praticar a palavra, você tem que praticar o amor, você tem que praticar a oração, você tem que praticar, amado, a meditação na palavra. Aleluia! Você precisa pegar na palavra, o que a palavra diz a respeito disso? E começar a meditar na palavra, Senhor, eu tenho a mente de Cristo, a palavra do Senhor diz que o fruto do Espírito está em mim, eu ando em amor, eu ando em paz, eu ando em alegria, eu ando em longanimidade, eu sou paciente, eu sou manso, eu sou humilde de coração. Aleluia! Então, meus irmãos, me entendam. Cada um tem uma forma de ministrar, mas eu gosto da palavra. Eu gosto do mover do Espírito Santo, irmão. Eu gosto de ficar ligado no Espírito para a palavra que eu estou ouvindo, seja ela pregada, seja ela cantada. Aleluia. Amém, ministros de louvor. São ministros de louvor e não cantores. Amém? Não animadores de palco. Agora, irmão, bate palma. Agora, irmão, vamos pular. Não. Ministros de louvor, aleluia, adorando aquele que reina. E aí a unção é manifesta. Amém? Pregador da palavra, prega a palavra, amado. Não prega apenas porque para quem está alegre, sorrindo e olhando com gratidão, não. Prega a palavra. Prega a palavra. A tempo e fora de tempo. Eu sempre lembro dessa passagem de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, quando o apóstolo Bud impôs as mãos sobre mim e me separou para o ministério. Naquele dia daquela conferência, não foi nem na conferência, foi dentro da igreja de Taguatinga, que me foi separado para o ministério pastoral, a licenciatura. Ele leu esse texto de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Prega a palavra, insta, quer a tempo e a fora de tempo. Porque toda palavra, toda a escritura, ela é boa para o ensino, para a correção e para a disciplina. E eu guardo essa palavra no meu coração. Não sou melhor do que ninguém, não estou dizendo que sou melhor, estou reconhecendo aqui minhas limitações e reconheço mesmo, graças a Deus. Eu estou lendo a Bíblia de ponta a ponta e o que eu vejo lá dos reis, os reis só venciam quando eles se humilhavam na presença de Deus. Eles se ajoelhavam, se prostravam. Senhor, eu devo ir nessa batalha ou não? Os arrogantes, amados, são afastados. Mas os humildes, eles alcançarão misericórdia, diz a palavra do Senhor. Aleluia. Então nós estamos aqui desmascarando Satanás. Como é que ele age para tentar tirar você do aprisco? Como é que ele age para trazer para você uma apatia? Como é que ele age para trazer para você perturbação na tua casa, perturbação nos teus negócios? Porque você com a mente agitada, com a mente ocupada, irmão, você não vai pensar nas coisas do Senhor. Você vai viver atribulado. E nós não estamos aqui para viver atribulados. Amém. Aleluia! O Senhor Jesus já venceu essa tribulação por nós.
Amém, amados? Então nós estamos aqui, amados, para sermos edificados, exortados, para crescer nessa comunhão, crescer nesse conhecimento. Ei, eu vou resistir. Ei, Satanás, arreda. Amém? Eu não vou desistir, eu não vou parar. Eu não vou desistir daquela pessoa, eu não vou desistir daquele irmão, eu não vou desistir daquele cônjuge, eu não vou desistir da minha família, eu não vou desistir. Diabo, escuta, eu não vou desistir, Satanás. Amém? Eu não vou parar, eu não vou parar, eu não vou parar. Entendeu, irmão? Então a Bíblia está mostrando para nós aqui, para a gente fechar, eu vou só mostrar isso, os textos bíblicos, para você ver. Como a gente deve acabar com isso. A gente entendeu aqui como é que o Satanás age. Então a gente tem que, aqui, em 2 Coríntios 4 diz, olha, no verso 2, que antes nós devemos rejeitar as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia. Nós devemos rejeitar tudo que pertence ao diabo, toda a artimanha de Satanás, nem falsificando a palavra de Deus. Não precisamos de interpretações, blá, 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 blá. Não. É a palavra pura e simples, amado. Crendo no poder da palavra. Crendo na espada do Espírito, que é a palavra de Deus falada através dos seus lábios, que vai chegar no coração e vai gerar arrependimento e vai gerar convencimento do pecado, da justiça e do juízo, amado. É por isso que está cheio de gente aí na internet falando um monte de baboseira, um monte de coisa, e tem um monte de gente seguindo essas pessoas, porque os caras ficam ministrando na alma das pessoas. Aí fica tudo chorando. E quando chega o dia mal, quando chega a pressão, cadê a palavra dentro da pessoa? Cadê a fé? Que não aprendeu a viver na fé. Aprendeu só a ficar olhando o vídeo e chorando. Para de chorar, seu chupetinha. Não é, irmão? Deus quer você íntegro, crescendo, avançando, intrépido, ousado, conquistando, irmão. Pressão vem, mas a gente não para, não desiste. Amém? Aqui, vou pegar mais um texto aqui. Veja, em 1 Coríntios 9, Paulo fala lá no verso 25, amados, que verso 24 ele diz, correi de tal maneira que o alcanceis, e que todo aquele que luta, de tudo se abstém. Que aqueles que lutam por uma coroa incorruptível, eles se abstêm, eles têm uma dieta rigorosa, eles têm um plano de treinamento rigoroso, amados, para uma coroa corruptível. E Paulo está falando para nós, ei, e nós, para a coroa incorruptível? Ei, e nós? E nós? Vamos ficar se arrastando aí? Vamos ficar arrumando desculpa para não vir para o culto, para não congregar, para não servir o Senhor, para não ir para as vidas? É, irmão, é nós. Vamos ficar fazendo isso o tempo todo? Ah, não, hoje eu não posso, não, hoje eu estou cansado, hoje eu estou fadigado. Ah, não posso hoje não, porque hoje eu tenho aquilo, hoje eu tenho... Entendeu? E nós, irmão? Você entende? A palavra está falando para nós de maneira muito clara. Os dias são maus, nós estamos vivendo os últimos dias, o rei está voltando, nós estamos cantando isso espontaneamente, amados. Nós não estamos adormecidos, nós não estamos embriagados, irmãos. Aleluia! Pelo menos eu não estou com minha mente enobrecida, entorpecida com esse mundo. Então ele fala... Antes, Paulo fala aqui em primeira, antes, né, ele falou, ó, pois, verso 26 aqui do 9, eu assim corro, não com uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, não como dando golpes no ar. Eu creio que hoje você recebeu uma instrução para você não ficar dando golpes no ar aí, ó. Hoje você vai ser certeiro. Hoje você vai ser certeiro, você vai entender, ei, eu sei quem é você, Satanás. Eu sei qual é essa sugestão que você está colocando para mim, para minha mente, nos meus sentidos, no meu olhar, no meu ouvir, no meu pensar. Eu sei que é você, diabo. Amém, amado? Já é tempo, irmão, de você identificar essas coisas. Aleluia. Eu sei que é você, diabo. Eu decido viver em paz, eu decido viver em alegria, eu decido viver em graça, eu decido viver em fé, eu decido viver em fervor, eu decido. Aleluia! Ele fala, não combatendo no ar, assim, por que eu estou passando por isso? Porque eu não estou entendendo, por que eu não consigo orar? Eu não estou entendendo, por que eu não consigo ler a Bíblia? Eu não estou entendendo, por que eu não tenho vontade de ir na igreja? Eu não estou entendendo, por que eu não consigo ouvir aquele irmão pregando, aquela irmã? Eu não estou entendendo, por quê? Porque você está ouvindo o diabo, está deixando a carne te pegar, e ele está influenciando a tua mente, está influenciando a tua carne. Se você simplesmente se levantar. Eu falei para você, foi real dentro lá do quarto.
É muito bom quando o Espírito do Senhor se manifesta para a gente receber a presença do Espírito Santo e ficar ali quebrantado, chorando, adorando o Senhor. É muito bom. Mas imagina, eu estou ali no meio de uma ministração e vem Satanás pressionar a sua mente, impedindo, amado, ele queria me impedir. Até o meu computador não deu certo, eu tive que trocar o computador, fui para outro computador, depois ele travou de novo, falei, rapaz. E eu falei, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Te dou graça, Senhor. Porque é pelo teu Espírito, não é pela minha força, nem pelo meu talento, é pelo teu Espírito, Senhor. Obrigado, Senhor, porque as vidas que precisam estar ali vão estar, os que vão ouvir, vão receber e serão libertos. É assim, em nome de Jesus, serão alcançados. Mentes serão transformadas, mentes serão renovadas. Aleluia! Eu creio na minha oração, irmão. Eu dou graças a Deus pelas respostas às minhas orações. Eu não estou orando para Deus quebrar tua perna, não, irmão. Eu estou orando para que o amor aumente mais e mais na sua vida, e que os seus olhos sejam iluminados, e que você receba mais e mais revelação do Senhor, e que você corra a carreira que lhe está proposta, e que você avance nos projetos do Senhor. Essa é a minha oração. Eu não faço oração para o diabo, não, irmão. O verso 27 ele diz, antes eu subjugo o meu corpo, eu reduzo o meu corpo à servidão, antes para que pregando a outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Amém? Paulo falou, cuida da mente, cuida da alma, tenha a mente de Cristo, lance a mente cativa à obediência de Cristo. Amém, igreja? Você pode ouvir agora no campo da sua mente, da sua informação, mas ela precisa chegar no seu coração. Para quando chegar o dia mau, você lembrar. Quando chegou para mim, chegou para a Jussane. Mas eu sabia de um lado e ela sabia do outro. Só que a gente estava lidando com a situação, entendeu? Sem discutir, sem nada. Aí depois que a gente já está mais calmo, em paz, ela falou, estava com vontade de falar um monte de coisa para você. E eu também. Imagina se a gente vai conversar no calor da emoção, da carne. Mas nós somos maduros espiritualmente para reconhecer que é treva. Tem um poder maligno, irmão. Tem um poder espiritual te influenciando na tua carninha, na tua alminha, na tua vida. Tem, amado. Ele não é algo assim, é algo tangível, é verdadeiro. É você que tem que identificar. Falou, não, o diabo aqui não. Você entendeu? Ele está ali, em derredor, querendo causar um estrago aqui, amado. Se afeta aqui eu com ela, aqui o meu relacionamento com ela, afeta a ministração da palavra, afeta tudo. Ele não é besta, não. Você entendeu, meu querido? Então, você vai para a obra, você está fazendo a obra do Senhor, você tem que andar vigiando. Jesus falou, vigiai e orai, vigiai e orai. Você não pode subir aqui, amado, de qualquer jeito, não, amém? Se você não está em condições de subir aqui, nem suba, para você não morrer. Né? Que vai chegar um tempo que vai estar se fulminado. Chegar diante do Senhor cheio de pecado, de coisas sem... Você está entendendo, querido? Então a gente tem que identificar essas coisas e reconhecer e pedir misericórdia do Senhor. Senhor, limpa. Eu confio no sangue de Jesus que me limpa de toda iniquidade. Então veja aqui, para finalizar, eu vou finalizar com esse versículo aqui. Eu vou deixar para vocês o texto para você ler, tá? Anota aí, por favor. Esse primeiro texto que nós lemos foi 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. O segundo texto que nós lemos, 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. 2 Coríntios, capítulo 10, do verso 3 ao verso 5. 1 Coríntios, do capítulo 9, do verso 24 ao verso 27. Efésios, capítulo 4, do verso 15 em diante. Eu vou fechar aqui no verso 27. Não deis lugar ao diabo. Desmascarando a atividade demoníaca. Não deis lugar ao diabo. Não haja segundo os conselhos e a altivez do diabo. Ele está dando conselhos, irmão. Ele está afetando as suas emoções, ele está afetando a sua alma, ele está afetando os seus olhos com o que você vê, ele está afetando os seus ouvidos com o que você ouve. De repente você ouve de um perdido, ou você ouve de um crente magoado, machucado, e aí aquele crente está machucado, está magoado, e está servindo a Satanás, e está ferindo você, e vai estar atingindo você se você deixar. Mas você precisa identificar.
e trazer a mente para Cristo. E trazer a mente para a palavra. Opa, essa. Você entendeu? Olha como é que Jesus tratou com Pedro. Pedro, com toda aquela carinha de bonzinho para ele, falando assim, mestre, não permita que isso aconteça contigo. Arreda de mim, Satanás. Com Pedrão. Pedrão, que acabava os versículos anteriores falado para ele, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Bem-aventurado, Pedro. E foi carne ou sangue que te revelou, mas foi o próprio Deus que te revelou. Que revelação que você teve naquele tempo, sem ter o Espírito, hein? Que revelação maravilhosa. Mas daqui a pouco, alguns passos à frente, lá vem Pedrão. Não, Jesus, não deixe isso acontecer contigo. Arreda de mim, Satanás. Você já pensou, pastor Edson, falar com você desse jeito? Você viu com a fofoca do irmão, olha que o irmão, não sei o que lá, arreda de mim, Satanás. Hein? Aí você vai sair da igreja, né? Não é, irmão? Agora você sabe que às vezes o Espírito faz a gente falar de maneira forte, firme, para quebrar o Satanás que está trazendo influência na sua mente, na sua alma. No primeiro momento você não entende, mas depois você chega em casa e o Espírito vai te pegar lá e você vai se quebrantar e chorar e se arrepender e falar, pastor, o senhor estava com a razão. Amém? Desmascarando as atividades demoníacas. Aleluia. É interessante porque, é como eu falei para algumas pessoas, nós, pastores, que estamos à frente de uma igreja, não é por causa de um cargo, um título, não. Mas porque o Senhor nos confiou algo. O Senhor nos confiou do seu Espírito, o Senhor nos confiou da sua unção. O Senhor ilumina os olhos do nosso entendimento para enxergar algumas coisas e até passar por algumas coisas. Eu costumo lembrar de 2 Coríntios capítulo 3, quando Paulo diz, nós somos consolados pelo Deus de toda consolação para consolar a vós outros. Então, muitas vezes, amados, nós estamos numa posição para sofrer algumas questões, para a gente não ser apenas um palestrante, não ficar apenas com um discurso de ensino, sem ter realmente passado por aquela experiência. Então, nós precisamos mesmo passar, Deus permite a gente passar por algumas experiências, como no caso aqui, eu com a minha esposa, e eu relatando isso, porque aqui ninguém vive uma máscara, amém? Que não é o casal margarina, não é o casal 20, não, aqui é um casal feito de carne e osso, mas que tem um espírito e tem uma mente de Cristo, e que sabe como se posicionar contra Satanás e seu ardil, amém? Não fica querendo mostrar que nós somos o casal sensação do momento, amém? A gente precisa viver na verdade de quem somos em Cristo Jesus. Então, amados, a gente às vezes passa por algumas experiências, é para socorrer aqueles que estão afundando, para saber que é verdade. Nós não estamos vivendo uma brincadeira, nós não estamos brincando de igreja, nós não estamos brincando de ser crentes. Nós estamos nesse mundo, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Porque Jesus, o nosso Senhor, já venceu o mundo. Então é só se render a Ele. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor. Te dou graças em nome de Jesus. Eu te dou graças, Pai, pela Tua palavra viva. Obrigado pela palavra viva e eficaz. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem uma forma de agir, de operar em cada um dos seus ministros, na nossa vida, na nossa personalidade, no nosso jeito de ser. E graças a Deus que não tem nada a ver conosco, tem a ver com quem o Senhor é, tem a ver com o que a Tua palavra é, que é a verdade, a Sua palavra é a verdade. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo por essa palavra salvadora, essa palavra de libertação, essa palavra que libera cura para o nosso corpo e salvação para a nossa alma. Eu creio em nome de Jesus, Pai, que essa palavra foi implantada nos nossos corações, vai gerar vida, vai gerar prática, vai gerar convencimento, vai gerar libertação, vai gerar entendimento, revelação vindo da parte do Senhor. Obrigado por salvação de almas. Obrigado por novos nascimentos, obrigado por curas para o corpo físico, Pai. Obrigado, Pai, porque Satanás foi desmascarado nesta noite.
todas as suas atividades demoníacas, Pai. Obrigado, Pai, que nós estamos crescendo e avançando. Obrigado que nós estamos nos multiplicando. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus nós estamos indo para outras regiões. Outras cidades estão sendo alcançadas, Pai. Nós te damos graças por São Sebastião, te damos graças por Valparaíso, te damos graças pelas próximas cidades que o Senhor colocará para a gente avançar e crescer e nos multiplicar. Obrigado por mais vidas que têm sido alcançadas. Cada uma dessas vidas, Pai, que é importante para o Senhor. Cada uma dessas vidas que se multiplicarão e alcançarão milhares. Em nome de Jesus, te damos graças. Amém. Tem alguém